Boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite aqui para Lídia, para Lívia. Boa noite, Leda, Adriana Dantas, Alex. Boa noite, Silvano. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Dona Edi. Boa noite, Somilton. Boa noite, meus queridos companheiros. Cecília e Reinaldo, boa noite. Boa noite, senhor Antônio. Adriana Alvarenga, boa noite. Adriana Valério, seja bem-vinda, Daí. Sou Luiz Alberto, boa noite, Dudu. Natália, boa noite, muita paz para você também. Sim, uma noite abençoada para todos nós, Adair. Olá, Selma, boa noite, seja bem-vinda. André Faustino, boa noite, André, seja bem-vindo. Pelo menos acho que é a primeira vez que você aqui participa conosco, ou pelo menos que se manifesta. É um prazer tê-lo aqui participando conosco deste nosso estudo. É uma leitura-estudo, André, que nós estamos fazendo aqui das obras básicas, e realmente vai ser um prazer tê-lo aqui conosco de segunda a sexta-feira, sempre que puder. Olá, Luísa Nalim, boa noite, seja bem-vinda. Flávio, boa noite. Espero que esteja tudo bem aí com vocês, sua família, sua irmã principalmente. Olá, Zezé, boa noite, Zezé, seja bem-vinda. Bom, já está na hora de nós darmos início às nossas reflexões. Deixe-me baixar aqui o volume da nossa música. Olá, Ângela, Dona Guilmar, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite também o William e o Tinho, a Eloá. Que bom, Flávio, que bom. Cláudia Honor, Eliane, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Bem, meus queridos companheiros, eu gostaria de convidá-los todos agora, nesse instante, a elevarem os seus pensamentos. E por alguns segundos, deixe sua mente vazia, deixe os problemas de lado, até mesmo as pessoas que geralmente nós gostamos sempre de endereçar as nossas orações, esqueçam delas por breves instantes, para que cada um de nós possamos entrar em sintonia com o Criador. É importante este momento íntimo nosso com o Criador. Eleve-se e de forma bem leve e tranquila, ouça a voz de Deus dentro de cada um de vocês. Sintam a paz, respira um pouco de tranquilidade, independentemente do que vocês estiverem fazendo. Só assim nós poderemos sentir a luz do Criador dentro de nós.
E é tão bom podermos sentir esta luz e a bondade. Como nós vamos ver na leitura e estudo de hoje, espíritos felizes são aqueles que conseguem comungar com esta bondade divina. E nós perdemos tanto tempo com tantas preocupações materiais e nos esquecemos de nos fortalecermos na luz do Criador. E sentindo e percebendo a luz dentro de nós, que nós possamos também captar esta companhia do nosso anjo de guarda, que sempre nos acompanha, nos protege, nos ampara. E é claro, do nosso Mestre amado e querido Jesus, que vela por todo este planeta e conduz a humanidade à tão sonhada regeneração. Que assim seja. Bem, gente, em alguns momentos nós precisamos sim dessa paz e dessa tranquilidade. Boa noite aqui para Valdete, que chegou. Boa noite, Cecília Amaral. Seja muito bem-vinda, Cecília, aos nossos estudos, ou à nossa leitura e estudo. Marinha, seja bem-vinda. Helena, Paulo César, meu irmão, seja bem-vindo. João Batista, Leopoldina, boa noite. Boa noite para todos vocês e mais uma vez é um prazer imenso poder estar aqui desfrutando com vocês nesses instantes. Zé Maria de Campos, boa noite também para você. Muita paz e muita alegria e energia para nós. Gente, como nós estávamos falando aqui, inclusive nas nossas preces, Anisley, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Valdinei. É importante nós separarmos alguns momentos, gente, para nós, para este contato com o Criador. É muito bom e importante. Às vezes assim, a gente vai fazer as nossas orações, mas são tantas preocupações, são tantas pessoas que nos pedem orações, são tantas coisas que a gente gostaria de depositar aos pés do Criador e a gente se esquece de nós mesmos. Nós nos esquecemos de nos conectarmos com o Criador para nos fortalecermos. Isso é importante, tá? Sim, a Nisley está aqui pedindo preces para sua genitora que desencarnou há pouco tempo. Nós estaremos sim aqui, Nisley, nessas nossas preces e durante os nossos estudos, que as nossas energias e vibrações cheguem até ela e cheguem até você e a todos os seus familiares para que vocês se fortaleçam. Mas, nesses instantes, como nós estávamos falando, é muito importante a gente ter o nosso momento com o Criador. Às vezes a gente quer abraçar os outros, nós queremos abraçar o mundo e nós esquecemos de nos abraçarmos. Então, de vez em quando a gente está aqui fazendo as nossas preces, nós direcionamos as nossas preces, mas nós também não podemos deixar de fazer em determinados momentos a prece para nós mesmos e nos sintonizarmos com o Criador. Então, que nós possamos, doravante, sempre guardar este tempinho para nos elevarmos e para nos sintonizarmos com Ele, nos fortalecendo. Gente, nós estamos aqui às terças-feiras fazendo uma leitura e estudo do livro Céu e Inferno, e para aqueles que estão chegando agora, nós já estudamos a primeira parte do livro, que vai trazer principalmente muitos princípios e informações com relação ao céu, com relação ao inferno, com relação aos anjos, com relação à morte, tá? Inclusive sugiro para aqueles que estão chegando agora, procure aí no site, na página do Facebook da Aliança Municipal Espírito São Sebastião do Paraíso, ou procure também, nós temos uma página, nós criamos um canal no YouTube, onde nós lançamos esses nossos estudos, essa nossa leitura e estudo. Então aqueles que estão chegando agora, procurem lá e busquem essas informações e orientações. Agora, por quê? Porque nós estamos dando sequência já na segunda parte. E na segunda parte nós já estamos no segundo capítulo. A primeira parte, ou o primeiro capítulo, a gente falou sobre a passagem, esse momento de retorno. Tá? A Nisley lembrou aqui da sua genitora que desencarnou há 3 meses. Cada um tem um processo de desencarne diferente. E nós estamos avaliando agora, nesse segundo capítulo, os espíritos felizes. Aqueles espíritos que desencarnam na condição de feliz. Como é
é o processo de passamento destes seres, tá? Então nós já vimos vários casos e vamos dar sequência, e aí depois nós vamos entrando naqueles seres que infelizmente não tiveram, eu não vou dizer mesmo a sorte, porque sorte é uma palavra muito complicada e ela precisa ser melhor trabalhada, mas outros seres que, em consequência da forma como viveram aqui na Terra, desfrutaram de uma passagem para o plano espiritual diferente. Então, é bom, é importante nós identificarmos nessas características desses espíritos que desencarnaram na condição de felizes, exatamente para nós conseguirmos, sobretudo, identificar como nós estamos vivendo e o que nós podemos modificar para nós também desencarnarmos nessa condição de felizes. Nós vimos alguns seres, nós vimos alguns espíritos, e alguns destes exemplos são seres que eram inclusive espíritas ou conheciam o espiritismo. A gente viu até agora que o conhecimento do espiritismo, ele é importante sim, ele auxilia, sobretudo porque nós teremos contato com informações e nós, quando chegarmos ao plano espiritual, nós vamos identificar uma série de coisas que vai facilitar para nós o despertar. Por quê? Porque muitos desses seres, vocês identificaram, tiveram ou sentiram sono, e nesse sono despertaram no mundo espiritual, e quando despertaram, já vislumbraram algo diferente. E quando vislumbraram esse algo diferente, identificaram com aquelas informações que eles tinham, o que foi mais fácil, ou pelo menos diminuiu o processo de perturbação. Então nós tivemos seres que desencarnaram com conhecimento do espiritismo e que, como se diz, teve essa passagem facilitada. Agora, nós também temos exemplos, estamos citando alguns, vamos continuar citando outros, de seres que desencarnaram na condição de felizes, mas não necessariamente que conheciam o espiritismo, que conheciam os princípios da doutrina espírita. Por quê? Porque a gente viu no primeiro capítulo o principal fator preponderante para facilitar esta passagem ou retorno à verdadeira pátria é justamente o tipo de vida que nós levamos e, sobretudo, a prática do bem, do amor e da caridade. Por quê? Porque vocês viram quase em unanimidade dos seres que desencarnaram, quando eles despertaram no mundo espiritual, depois da morte, eles acompanharam, eles viram aquele mundo de espíritos que eles tiveram oportunidade de auxiliar aqui na Terra, que eram seus amigos, que tinham sintonia com ele. Então, isso é de extrema importância, esta sintonia com estes seres, com esses espíritos. Então, a forma como nós vamos viver, ou como diz um filósofo contemporâneo aí, o Mário Sérgio Cortella, a história que nós escrevemos aqui no planeta, ela é de extrema importância para o despertar nesta nova vida ou neste mundo espiritual. Então, atentos a esses exemplos que nós já tivemos e a esses que nós vamos falar. E hoje, por exemplo, a gente vai falar de um médico russo, na sequência, né, exatamente deste estudo. Pois é, Valdete, esse é o nosso objetivo, né? Trabalhar nesse processo, nessa preparação para retornarmos, tá? Sobre este médico russo, as pessoas que evocaram-no, Kardec vai esclarecer aqui no livro, eles não conheceram o médico, eles conheciam apenas a história do médico, tá? Então, como eles conheciam a história do médico, eles evocaram exatamente para poder identificar, a uma pessoa desconhecida, porque até então nós tínhamos vários conhecidos que eles foram evocados. E tinha também esses desconhecidos. Será que não tinha uma influência? Kardec era muito perspicaz exatamente nesse processo. Ele era um cientista, então ele queria, no surgimento dessa nova ciência, trazer informações precisas. Então, evocaram este médico russo pela história dele. Sabiam que ele era uma pessoa boa, de qualidades morais excelentes, tá? E que a comunicação
Foi possível, principalmente por quê? Porque ele também teve a vontade de se comunicar. Olha para vocês verem que interessante. E nós vamos perceber que ele, quando ele sentiu, quando ele percebeu que alguém queria, automaticamente ele já veio. Por quê? Porque existe, gente, uma sintonia no mundo espiritual, a facilidade para estes seres mais avançados se comunicarem pelo pensamento é muito grande. Nós vimos vários espíritos aqui falando para nós que eles não precisaram de ouvir palavras. O simples pensamento já chegava até eles e eles respondiam de uma forma mais tranquila. Lembrando que essas respostas eram todas psicografadas. Naquela época, a psicografia era um principal meio de comunicação entre os dois planos da vida, ok? Então, ele percebendo, ele já veio e trouxe as informações. Que tipo de informações que ele trouxe? Ele esclareceu, por exemplo, que segundo os encarnados, e aí, olha que interessante, a visão de nós que estamos aqui encarnados, e eles estão trazendo para nós uma visão de quem está desencarnado, porque às vezes nós acompanhamos pessoas nesses momentos finais das suas existências. Então ele falou, olha, para os encarnados, muita gente acha que eu sofri demais. Mas ele fala que, um pouco do sofrimento que eles enxergaram foi uma necessidade exatamente para que eu pudesse terminar de purgar todas as minhas faltas. Bom, eu gostaria de lembrá-los que, quando nós estudamos na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, nós vimos o Código Penal da Vida Futura. E, neste Código Penal da Vida Futura, nós percebemos que, principalmente, as imperfeições são exatamente aquilo que precisa ser purgado. As provas ou as imperfeições precisam ser eliminadas para que a gente possa vislumbrar e enxergar melhor o plano espiritual. Bom, só abrindo parênteses, Nisley, depois eu respondo principalmente para você aqui essas questões, essa sua dúvida, a gente troca uma ideia, tá? Fique tranquilo que você não vai ficar sem uma resposta não, ok? Tá? É só para a gente seguir aqui com os nossos esclarecimentos. Mas participem, tá? Eu gosto dessa participação, essa participação de vocês é muito importante. Só que assim, às vezes se eu não falar ou responder no momento, eu trago essas informações depois, fiquem todos tranquilos, ok? Bom, então, exatamente lembrando que nós precisamos eliminar as nossas imperfeições. E o médico russo falou que em determinados momentos a dor e o sofrimento que ele sentia, pelo menos do ponto de vista dos encarnados, era uma necessidade espiritual para ele terminar de eliminar as suas próprias imperfeições. E com isso, quando você vê e enxerga dessa forma, você não percebe e não sente a dor que os encarnados sentem. O sofrimento é algo diferente. E é exatamente isso que ele responde. Por quê? Porque ele fala, eu não tive medo da morte. Primeiro por quê? Porque ele tinha fé em Deus. Ele não conhecia o Espiritismo, mas ele tinha fé em Deus. E esta fé que ele tinha em Deus lhe dava a certeza e lhe inspirava a confiança de que não aconteceria nada. Por quê? A maior parte dos nossos sofrimentos é exatamente pelo desconhecimento. Tá? Então, esse desconhecimento que nós temos, essa incerteza, é que faz com que nós soframos mais. E o médico russo falou, não, eu confiava em Deus. Então, esta fé lhe deu tranquilidade para que o sofrimento fosse menor. E aí ele vai dizer, olha, no momento do meu desencarne foi simples e rápido. Eu senti um abalo, tá? Aquela perturbação que a gente fala, aquele tremor que alguns sentem. Sente aquele abalo, vem um sono e depois despertam no mundo espiritual. Os espíritos felizes, quase todos foram desse jeito.
vem aquele abalo, aquele tremor, vem um sono e depois desperta. É lógico que a gente percebeu que o sono ele varia de espírito para espírito. Alguns vai ficar pouco tempo nesse estado de sono. Outros vão ficar menos, outros vão ficar mais. A perturbação, quase nenhum deles sentiram. Por quê? Porque quando eles abriram os olhos, eles já estavam sendo recebidos por um grupo de amigos. Então não tem tempo para você se perturbar com aquela nova situação. Você dormiu e acorda, depois desse sono acorda e de repente tem aquele monte de pessoa te abraçando. Tá? Então é bem interessante a forma como os espíritos felizes passam de um para o outro lado da vida. Agora, nessa comunicação, gente, tem dois detalhes assim que eu achei bem interessante e que daria até um aprofundamento maior. Vamos ver até onde a gente consegue aprofundar. Um deles é exatamente sobre a felicidade. Por quê? Porque esse médico russo, ele trouxe para aquela equipe, e é claro para nós, algumas informações a respeito da felicidade. Por quê? A gente já falou aqui, nós não conseguimos saber, identificar, conceituar e muito menos sentir felicidade. E aí, perguntaram para ele, olha, em que consiste a felicidade que você está experimentando aí? Vejam, ele era um médico russo, ele não era do círculo de amizade daquelas pessoas, então eles não tinham muita intimidade com ele. Mas perguntaram para ele, tá? Peraí, o que seria essa felicidade? Ah, só abrindo parênteses, essas mensagens, gente, eram todas na língua do próprio espírito. Então o médico russo escreveu em russo. Nós vamos ver ali uma condensa alemã que escreveu em alemão. E aí Kardec, como conhecia vários idiomas, e ele fez as traduções e pediu também ajuda quando ele não conseguia. Bom, aí perguntaram para ele o que seria essa felicidade, em que consiste essa felicidade que você está sentindo. Ele disse o seguinte, olha, é algo difícil de explicar para vocês que estão aí encarnados. Sim, por quê? Porque nós enxergamos a felicidade de uma forma diferente. Vocês já pararam para pensar como que vocês enxergam a felicidade? E ele está falando, olha, aqui, desse lado da vida, é um pouco diferente. Por quê? Porque vocês não vão conseguir entender e enxergar como eu entendo. E aí, como eu disse para vocês, inclusive na nossa prece inicial, é exatamente onde ele fala, olha, quando eu cheguei aqui, que eu vislumbrei o mundo espiritual à minha volta, eu senti um contentamento extremo. Ele sentiu um contentamento extremo e ele sentiu que ele estava totalmente imerso no amor e na bondade divina. Olha para vocês verem que interessante. E o que seria estar imerso no amor e na bondade divina? Eu posso dizer para vocês que quando a gente consegue, e aí vocês vão até me auxiliar nesse ponto, fazendo aí as suas reflexões. Vocês já perceberam qual é o estado de êxtase que nós entramos quando a gente está fazendo uma prece do fundo do coração e que a gente consegue entrar naquele clima? Eu imagino que seja isso. Quando você sente aquela paz te envolvendo, é como se você estivesse imerso no amor e na bondade divina. Creio que foi isso que ele respondeu aqui para eles. Olha, é como se você tivesse mergulhado na bondade divina. Então, naquele estado de êxtase, nada te atrapalha, nada te afugenta. Isso é que é, como ele estava dizendo, felicidade no mundo espiritual. Ele diz que é como se você ficasse totalmente identificado com uma sensação de bem-estar, mas não é aquele bem-estar durante 1, 2 minutos que você faz uma oração, é aquele bem-estar que você prolonga por mais tempo. Como é que a gente vai conseguir sentir e perceber isso? Realmente é difícil e complicado. Então, repito, quando a gente consegue sentir, às vezes quando você está dentro de uma casa de oração, num centro espírita, numa igreja, que você parece que está leve, que está levitando, você tenta prolongar aquilo, é mais ou menos o que ele está querendo dizer para nós. A gente fica identificado com essa bondade. E o que ele disse mais interessante,
ele diz que essa felicidade lá para ele, eles conseguiam ver os espíritos mais avançados, tá? Mas eles enxergavam os espíritos mais avançados não com inveja, com ciúmes, não. Eles conseguiam enxergar os espíritos mais avançados e eles compreendiam que eles também chegariam até lá, que eles também vão caminhar até eles. É diferente de nós. O que nós enxergamos? Às vezes aqui nós só enxergamos o mundo material. A gente enxerga uma pessoa com dinheiro e aí a gente traça os nossos planos para nós também ganharmos dinheiro. Seja na loteria, não, eu quero trabalhar, eu quero ser empresário. A gente só vislumbra isso. Ele diz que não. Lá você vislumbra espíritos avançados e superiores e você enxerga e vê-los naquela situação, te anima e você fala, opa, eu vou chegar nessa situação. Você compreende tudo isso e você passa a compreender também a missão que esses seres têm. Você passa a compreender aquela missão que você passará a ter, sobretudo para que você também chegue àquele nível, àquele patamar. Você identifica a missão de grandes espíritos e você fala, opa, um dia eu também quero estar lá. E um outro ponto interessante que ele diz que você consegue enxergar as regiões mais avançadas e ele usou até essa expressão, você enxerga como se fosse um fogo divino. Mas espera aí, como que seria esse fogo divino? Por quê? Porque a gente associa fogo, principalmente nesses assuntos nossos, a gente associa fogo ao inferno. Ele diz que não, é o fogo divino que você passa a deslumbrar como um ponto distante ou uma meta, mas é algo muito envolvente, é como se fosse um sol. Agora ele falou, falta palavra para explicar, mas é como se fosse um sol. E este sol, ele simplesmente traz para você aquela tranquilidade, aquela luminosidade, aquele envolvimento e aquela paz. E tudo isso desenvolve dentro de cada ser esta certeza da progressão infinita, que você tem ainda pontos a progredir e que aquilo vai te levar e conduzir a uma felicidade. É aquele superconsciente que André Luiz nos fala. Quando você está nesse plano e você está na condição de feliz, felicidade para você é isso. Foi o que ele disse para aquele grupo. E nas suas comunicações ele diz também que ele poderia ser muito útil para o médium e por que não para aquela equipe. E aí o pessoal quis saber, mas espera aí, como que você pode ser útil para nós? Aí ele vai responder, eu, na situação que eu estou, eu posso amparar vocês e fortalecer em todas as dificuldades, em todos os seus padecimentos. É como se você está ali e ele vai lá, te desse a mão e te auxiliasse a caminhar. É como se você estivesse numa caminhada dura, difícil, sozinho, e de repente chega alguém do seu lado e começa a caminhar conversando contigo. Vocês já perceberam? Gente, quem está acostumado a ir a fazer caminhada, quem está acostumado a ir para uma academia, o que é fazer uma caminhada ou uma academia sozinho e o que é fazer uma caminhada ou uma academia acompanhado de uma boa companhia, de uma pessoa boa. Você nem percebe os exercícios que você está fazendo, você nem percebe a caminhada, a quantidade de quilômetros que você vai quando você está acompanhado e bem acompanhado. Quando você está sozinho, às vezes diminui. Então ele fala isso, olha, eu posso ajudá-los exatamente dessa forma. Quando vocês estiverem em dificuldade, basta me chamar, porque eu estarei junto com vocês. E ele diz, isso faz parte também da minha própria missão. E aí é onde ele faz um comparativo. Se vocês aí na Terra têm os amigos que lhes auxiliam, que lhes dão conselhos, nós do lado de cá, nós temos também essa função, nós temos essa tarefa. É o que a gente fala, vamos fazer as nossas orações para o nosso anjo de guarda. Ele tem essa finalidade de também nos auxiliar na caminhada, nessa trajetória, de velar por nós. Por quê? Porque a bondade e a misericórdia divina são imensas e Deus não nos abandona jamais. E diz mais ele que as informações que ele estava trazendo iriam também auxiliar nesse processo de desenvolvimento do próprio Espiritismo. Tá aí, hoje nós estamos aqui fazendo o quê? Estudando esta sua comunicação, que é uma comunicação muito interessante.
As informações e os ensinamentos que ele nos traz são importantes, e ele já falou, ele já previu isso naquele momento. E aí é lógico, Kardec pegou e escolheu essa comunicação para fazer parte da codificação. E enfim, um dos pontos, porque a gente tocou em vários pontos aqui, e eu falei muito dessa questão da prática do amor, do bem, da caridade. E ele diz o seguinte: uma das coisas que, se ele pudesse, ele ressaltaria para que todas as criaturas também conseguissem desencarnar na condição de felizes. E ele ressaltou o perdão das ofensas. Se ele pudesse dar aí talvez um conselho único, perdoe as ofensas, perdoe os ofensores, perdoe sempre, não carregue consigo nenhum tipo de mágoa. Por quê? Porque você vai ser muito mais feliz no mundo espiritual. Olha que mensagem interessante e importante. Segundo ele, o perdão é um dos recursos mais eficazes lá no mundo espiritual. Então, ele poderia ajudar a todos, nos incitando, sobretudo, à prática do próprio perdão. Então, eu achei muito interessante esta comunicação e essas informações que ele trouxe. Na sequência, nós vamos ter um outro espírito. Também desculpa aqui, tá? A gente não sabe francês, não sabemos nada, mas ele está ali como Bernardin, creio eu que é assim que pronuncia, tá? É logo na sequência do médico russo. Esse espírito também, ele relata um pouquinho das dificuldades que ele viveu aqui na Terra e que, com certeza, ele tem esta noção da necessidade, sobretudo para expurgar as suas últimas falhas. É muito interessante, muito importante isso, gente, porque assim, a gente vai percebendo que, nós já falamos muito disso, palavras-chave aqui também: resignação, submissão à vontade de Deus. Porque o maior problema da criatura é exatamente quando ela não consegue se conformar com a dor e com o sofrimento e começa a blasfemar e não entender o verdadeiro significado ou o verdadeiro objetivo da dor e do sofrimento. Deus não quer o sofrimento de ninguém, mas esse sofrimento é consequência, como nós vimos no Código Penal da Vida Futura, das nossas próprias, ou do nosso próprio plantio, para ser mais genérico. Se plantamos algo no passado, nós estamos colhendo agora. Por isso, a resignação e a submissão à vontade de Deus são também duas virtudes que precisam ser desenvolvidas, principalmente para nos facilitar esse processo. Então, este espírito, ele informa exatamente isso, tá? Por quê? Porque em todos os momentos que ele tinha, que ele sofria, que ele tinha a sua dor, ele se voltava para Deus e pedia para que Deus lhe desse força para que ele superasse todas aquelas dificuldades. Sim, e ele diz que por mais pesada que sejam as nossas provas, a felicidade ou o desejo e a vontade de ser feliz deve preponderar. E aí é a fé, a confiança que nós temos em Deus que irá nos auxiliar. Ele vai dizer, esse espírito, Bernardin, que a sua existência, dessa que ele está falando exatamente dos sofrimentos, ocorreu entre 1400 e 1460. Nós estamos falando aqui com Kardec no ano de 1861, 62, a maioria dessas mensagens. Então, foram cerca de 400 anos, mais de 400 anos depois, que ele diz que veio trazendo, por quê? Por conta da sua própria história. E aí perguntaram para ele, mas você teve outras encarnações depois? Ele falou, eu tive sim outras encarnações depois, mas as outras encarnações foram muito mais tranquilas. E eu tive essas reencarnações como missionário. Então, ele se referiu àquela existência onde o sofrimento chegou no auge, mas era exatamente a necessidade para ele se desprender
da própria matéria. Teve várias outras encarnações, segundo ele, mas como missionário. E essa mensagem dele, ela é muito curtinha, tá? Aí, ele simplesmente vai dizer que a sua missão agora, naquele momento, seria guiar os centros espíritas, inspirando pensamentos bons e ajudando a neutralizar os pensamentos ruins, que era exatamente inspirado pelos espíritos maus. Aí, ó, o Paulo está até sugerindo depois aí uma música para nós ouvirmos. A dor da semente é o parto da vida. Música Aprendiz, de Tim e Vanessa, tá? Isso aí, muito obrigado, Paulo, pela sugestão para nós ouvirmos depois. Aprendiz, Tim e Vanessa. Então, gente, esse espírito Bernardin, a mensagem, repito, ela é curta. E o interessante é que ele fala o quê? Que a função dele ali naquele momento agora, 400 anos depois desta existência de sofrimento, era justamente guiar os centros espíritas. Ou seja, ele já estava começando a cuidar de coletividades. Ele não cuidava de uma pessoa ou de um espírito só. Interessante, né? Agora, a gente vai passar para a mensagem da Condessa Paula. Bom, agora a gente está falando de um espírito rico. A gente falou aqui de médico homeopata, nós falamos, tem pessoas também simples e pobres, a gente vai ver na sequência. Agora a gente está falando de uma condessa. Preste atenção que essa condessa, ela vai dizer, ela tinha uma vida feliz. Tinha uma vida feliz do ponto de vista nosso, de encarnados. Ela era bonita, ela era uma condessa, ela era rica, ela morava em palácio, ela tinha todas as facilidades. Detalhe, ela desencarnou com 36 anos de idade. E aí todo mundo vai perguntar, né? Nossa, mas por que foi tão cedo? Gente, aquela nossa mania de achar que tudo se resume à vida corporal. E ela diz, olha, por quê? Porque a minha existência estava programada para 36 anos. Não estava programada para mais. Então não tinha necessidade, tá, dela viver mais. Ela era um espírito que, o próprio Kardec vai escrever, não tinha arrogância, não tinha aquele ar de superioridade, era uma condessa. Vocês imaginem naquela época, você morar num palácio e ter diversos súditos. Ela poderia ser totalmente arrogante, como a gente conhece muitas histórias de seres assim. Só que ela não era assim. Tanto é que era interessante que perguntaram para ela sobre a felicidade. E ela até disse o seguinte, ó, lembra dos outros? Tudo falaram dos sofrimentos. Ela falou o seguinte, olha, aí na Terra eu não conheci sofrimento, eu não conheci dor. Por quê? Porque ela teve uma vida feliz, sobretudo do ponto de vista nosso. Olha que interessante. Mas por que ela não teve? Aí ela vai explicar. Olha, porque antes de experimentar a prova da riqueza, eu pedi e experimentei a prova da pobreza, a prova da miséria e passei por todos os percalços que a criatura humana passa antes de experimentar a prova da riqueza. Exatamente para quê? Para quando eu chegasse nesse momento de experimentar essa prova, eu tivesse me fortalecido com as provas anteriores. Olha que interessante. Ela foi evocada 12 anos depois do seu desencarne. Repito, ela chegou e falou, olha, eu não experimentei sofrimento na Terra. Por quê? Porque eu me preparei antes de passar por essa prova. E aí são as reflexões que ela vai nos trazer. Por quê? Bom, você é feliz? Ela falou, sou feliz, lógico, não no último grau. Esteve feliz aqui? Por quê? Porque ela conquistou essa possibilidade a partir do momento das provas anteriores e do seu fortalecimento. E aí, quando a riqueza veio, ela sabia como trabalhar com a riqueza. E ela vai fazer o comparativo. Gente, o que vocês acham que são essas festas que acontecem aí na Terra, comparadas às festas aqui nessas regiões luminosas? E as festas lá eram as assembleias dos espíritos avançados e evoluídos. Ela falou, vocês veem beleza, por exemplo, em concertos musicais aí na Terra,
é porque vocês ainda não pararam para ouvir a sinfonia, que é a harmonia do todo, do universo como um todo, que chega até nós como verdadeiras energias balsamizantes e luminosas. De novo, igual aquele espírito falou, o médico russo, a gente não tem noção do que é felicidade. Nós não temos por quê? Porque infelizmente a gente ainda confunde com as necessidades materiais. E veja, esse espírito, ela passou primeiro pelas provas da dor, da miséria, da pobreza, para se fortalecer e experimentar as provas da riqueza. E nós, o que nós estamos pedindo hoje? Muitos de nós pedimos exatamente uma riqueza. Olha, aí ela fala e adverte, olha, cuidado, porque todos aqueles que pedem a prova da riqueza nem sempre estão preparados para ela. Aí eu faço a pergunta para nós, será que nós estamos preparados para essa prova da riqueza? O que vocês acham? Eu vou até parar por aqui, deixando justamente essa pergunta no ar, e a gente vai seguir desse ponto, tá? Da condensa. Será que nós estamos preparados para a prova da riqueza e para a prova das facilidades que o mundo nos apresenta? A gente vai contar um pouquinho da história dela no nosso próximo encontro. Como que ela trabalhava, como que ela enxergava os ricos da sua época. E vocês vão ver que não diferem muito dos ricos que nós temos hoje. Mas ela não se deixou influenciar. Por quê? Porque já era um espírito, vamos dizer assim, calejado. Já era um espírito fortalecido. Tá? Então, agradeço a vocês por essa participação, por estarmos juntos aqui durante este período. Fiquem em paz, tenham uma excelente noite e até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui com o maior prazer para darmos sequência às nossas leituras. E não se esqueçam, amanhã é dia de nós darmos sequência à leitura do livro A Gênese. Nós que estamos terminando esta segunda parte para já entrarmos nos milagres de Jesus. Muito obrigado a todos vocês, muita paz, uma excelente noite e até o próximo encontro.